Olá, sexto ano, tudo bem? Então, hoje vamos falar de um gênero novo, que é o gênero de notícia. Esse gênero, pessoal, está na apostila 3, tá bom? Então, cuidado aí para não confundir as apostilas, porque a gente ainda estava na 2 e esse aí está no 3. Então, vamos lá. A notícia pauta-se por relatar fatos condicionados ao interesse do público em geral. A linguagem necessariamente deverá ser clara, objetiva e precisa, isentando-se de quaisquer possibilidades que, porventura, tenderem a ocasionar múltiplas interpretações por parte do receptor. Ih, professora, você leu, mas eu não entendi. Então, vamos lá. A gente está falando, né, desse gênero aqui, que é o gênero notícia. E vocês, né, já conhecem, é um gênero que a gente está aí trabalhando com a notícia mundial, né, da pandemia do Covid, por exemplo. Esse é só um exemplo, mas existem várias notícias dadas de várias formas. E as notícias, elas podem, né, ser impressas, ou seja, em jornal, pode ser na televisão, pode ser na internet, pode ser no rádio. Então, existem várias formas de transmitir a notícia. E a notícia, como eu disse aqui, ó, a linguagem dela é uma linguagem muito clara, muito objetiva e precisa. O porquê disso? Porque eu preciso ser muito direto no que eu estou falando. A notícia que eu estou dando, ela tem que ser uma coisa muito clara. Para quê? Para abranger todos os tipos de clientela, né? Abranger todos os tipos de pessoas. Então, ela tem que ser muito clara, muito objetiva e principalmente muito precisa. Aqui, ó. De modo a aprimorar ainda mais os nossos conhecimentos quanto aos aspectos inerentes ao gênero em foco, que é o notícia, enfatizaremos sobre seus elementos constituintes. Então, vamos lá. Deixa eu trocar a caneta aqui. Aqui, ó. Isso aqui é a primeira, tá? É o que deve ter dentro de uma notícia, que é manchete ou título principal. A maioria das pessoas conhece mais como manchete. Quando a gente fala assim, olha ali aquela manchete no jornal, né? Muito sensacionalista aquela manchete. A gente pega, a gente trabalha, né, com os jornais impressos, e esses jornais conhecidos como o Globo, o Dia, o Extra, o Expresso, que eu ia falar, são jornais que abrangem diversos públicos, né? Eu tenho o Dia e o Globo, que são jornais que abrangem mais pessoas do nível um pouco mais alto, né? A gente dizer de classe A. E nós temos o Expresso, Meia Hora, né? Que são, até o próprio Extra, que são, o Extra a gente fica ali entre o Globo, né? E o Meia Hora, ele está ali entre os dois, né? Um jornal mediano. E aí, esses jornais, eles têm uma linguagem diferenciada. O próprio Extra, o Meia Hora e o Expresso, as manchetes deles, eles brincam muito com essas manchetes, né? Você olha assim, a manchete não necessariamente ela abrange aquilo dentro da coerência, vamos colocar assim. Então, a manchete é aquilo bem grandão, né, que se encontra lá em cima. Aí ele diz assim, ó, geralmente apresenta-se grafado, ou seja, escrito, de forma bem evidente, com vistas a despertar a atenção do leitor. Ou seja, a manchete é aquela coisa mais ampla que tem ali no jornal em cima da notícia. Depois nós temos aqui, ó, o título auxiliar. O que é o título auxiliar? É o que vai ficar ali bem abaixo da manchete, né? Ele está auxiliando. Ó. Funciona como um complemento do principal, ou seja, um complemento da manchete, acrescentando-lhe algumas informações de modo a torná-lo ainda mais atrativo. Então, ele tem a manchete e logo embaixo ele bota um outro título, né, para dar mais uma ênfase nessa manchete. Depois nós temos aqui, ó, o lead, que ele corresponde, ó, ao primeiro parágrafo e normalmente sintetiza, ou seja, ele simplifica, né, os traços peculiares condizentes ao fato, procurando se ater
aos traços básicos relacionados às pesquisas, às seguintes indagações: quem, onde, o que, como, quando e por quê. Ou seja, é todo o restante do meu texto, e naquele texto, né, eu tenho eu respondo, né, eu nem que respondo, mas eu trabalho com algumas dessas perguntas. De quem é o texto, ou de quem é a notícia, de quem fala a notícia, de onde é essa notícia, né, o que se trata essa notícia, são exatamente essas perguntas, quando aconteceu aquilo ali. Então, geralmente, esse lead ele serve para isso, para enfatizar essas coisas principais da notícia. E nós temos o corpo da notícia, óbvio, né? Que é a notícia no modo geral. Aqui, ó, relaciona-se à informação propriamente dita, procedendo à exposição de uma forma mais detalhada no que se refere aos acontecimentos mencionados. Ou seja, ele trabalha em cima desse lead aqui, associado a esse aqui, né? A essas perguntas. Aqui ele dá uma forma geral e logo depois ele vem fazendo todo o anúncio da notícia, né? Reportando tudo aquilo ali em cima dessas perguntas iniciais. Aí eu coloquei bem sintetizado isso aqui, que está na apostila de vocês, tá bom? Aqui, ó, forma do texto. A notícia é um texto que possui uma estrutura fixa. Deixa eu pegar a caneta aqui de novo. Ó, uma estrutura fixa, que é essa que eu acabei de ler para vocês, de explicar, né? Ó, é o título, que é a minha manchete. Logo em seguida vem o subtítulo, conhecido também como linha fina. O lead, que são as perguntas que você faz, como, onde, por quê, né? Ou seja, onde aconteceu, como é que aconteceu, quando aconteceu. E aí vem logo em seguida o corpo do texto, que é todo aquele enredo. E aí vem o fechamento do texto. Normalmente traz também uma imagem, uma foto ou legenda. Normalmente não quer dizer sempre, né? A gente pega jornais que não necessariamente tem as imagens, né? Eu tenho, às vezes, aquelas notícias menorzinhas que não tem imagem nenhuma. O tema e o conteúdo está vinculado a um fato, não apenas a um tema. Apresentam-se as informações de maior importância, decrescendo para as de menor importância. Costumam-se acrescer dados ou a fala de entrevistados para trazer maior credibilidade. Ó, costuma, não necessariamente, né? Às vezes tem reportagem da qual não tem ali os envolvidos, então não tem a entrevista, né? Mas em alguns casos tem, principalmente de televisão. De televisão tem muitas pessoas fazendo reportagem com outras ali, né? Os repórteres abordam as pessoas e começam a perguntar, a falar sobre aquele determinado assunto. Agora, uma coisa muito importante, tá? As notícias aqui, ó, trata-se de um fato, ou seja, de uma coisa relevante, uma coisa real. Nada de fake news, hein, pessoal? E temos aqui o estilo empregado, que é sempre escrito em terceira pessoa, ou seja, a gente tem um repórter, né, que está fazendo aquela notícia, normalmente em linguagem formal, gramaticalmente correta, mas sem sofisticação. A sofisticação desconta muito no dia, né? No jornal, Folha de São Paulo também, você encontra uma linguagem mais sofisticada. Nas outras, por exemplo, principalmente o Expresso, Meia Hora e o Expresso, Meia Hora. Qual foi o outro que eu falei, gente? Esqueci. Expresso, Meia Hora. Ah, e o outro, esqueci. Eles são mais, como são mais para classes populares, tem uma linguagem não tão gramaticalmente correta. Você pega ali uns errinhos de pontuação, você pega uma linguagem mais direta, não tão formal, tá? Mas já o Dia, o Globo, o Folha de São Paulo, eles são mais sofisticados, a linguagem é mesmo gramaticalmente correta. Evita-se o uso de adjetivos, pois eles comprometem a parcialidade do texto. Então, assim, o que eu preciso é que vocês entendam todos esses tópicos da notícia, tá? Então, eu peguei essa parte aqui da apostila de vocês, que está no final, eu acho que do capítulo 17, se eu não me engano, para a gente poder escrever, né? Aqui eu coloquei, ó, coloquei não, tinha lá as setinhas para a gente acabar escrevendo essas características e vocês visualizarem, que eu acho que visualizar fica melhor, né? Olha aqui, tá vendo essa parte grandona aqui, ó? Essa parte grandona, puxa, aqui. Essa parte grandona é o título, né? Vamos ver se dá para escrever direito aqui. É o título da notícia. Lembra que eu falei para vocês que a parte maior que chama a atenção, ele é o título, né?
E logo embaixo, tá vendo aqui, ó? Vou puxar a seta para cá. Nós temos o subtítulo, ou que é também conhecido de linha fina. Então, esse subtítulo, ele fica escrito logo aqui embaixo ao título, então fica mais fácil de vocês reconhecerem. Essa caneta é horrível de escrever. Subtítulo. Parece até letra de criança que está aprendendo a escrever, né, pessoal? Ó, subtítulo, né? Conhecido também de linha fina. E aqui, ó, esse grandão aqui, tá vendo? Onde tá a linha aqui, ó. Esse grandão é a imagem, ou seja, é a foto. Lembrando que nem toda reportagem, notícia tem foto, né? E logo embaixo a foto, aqui em seguinte, aqui, ó, nós temos a legenda da foto. Ou seja, se eu não tiver a foto, eu não tenho a legenda, tá bom? A legenda da foto. Mas para vocês conhecerem, né? Saber o que eu acabei de falar, ficar mais evidente. E aqui, né? Ou seja, que começa toda essa parte aqui, né? Ele apontou para o mais perto, mas isso aqui tudo ó, é o corpo do texto. É claro que logo no início, ali no conhecimento do corpo do texto, nós temos o lead, que é onde faz aquelas perguntas, onde, como, quando, tá? Vem mais no início do texto. Então, aqui é o corpo do texto. Ah, ficou muito feio, mas vai ficar assim mesmo, pessoal. Vocês estão anotando aí, né? Isso aqui seria um T, tá? Isso seria um T. Então, aqui, né, esse pedaço todo aqui é o corpo do texto. O lead, geralmente, ele vem no início, apresentando, né, toda a estrutura do texto. Então, foi, pessoal, deu para entender mais ou menos. Lembrando, então, que notícia é muito direta, muito clara, trabalha bem a língua portuguesa, ok? E apresenta toda essa estrutura que vocês estão vendo aí, tá bom? Espero que eu tenha ajudado aí a vocês. E aí, na próxima aula, eu venho com exercícios. Beijo!